Pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje sou da trilha de segurança, né? Meu nome é Paulo Lamelas, eu já sou um palestrante que há algum tempo é do Latinoé, mas hoje vou fazer fugir um pouquinho da minha trilha, que é a segurança, mas eu vou falar de LGPD, porque vocês vão ver que é um tema bem interessante, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, né? Isso. Então, já começou no slide aqui na frente. Beleza. Então, vou falar isso. O tema da palestra aqui, despertar da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD. O que é isso? O que eu vou fazer? Eu vou entremear a segurança da informação, privacidade e proteção de dados, né? Como é que eles se relacionam? Então, só para lembrar a turma, o que é a segurança da informação, né? Segurança da informação é a proteção contra a ameaça à informação, garantindo a continuidade dos negócios e operações, diminuindo prejuízos e perdas e maximizando o retorno dos investimentos, né? Ou seja, a segurança da informação tem como propósito proteger as informações sem se importar onde elas estejam situadas. Isso aí é só uma ligazinha, porque é o seguinte, a segurança da informação ela protege tanto dados de negócio como dados pessoais, porque às vezes os dados pessoais fazem parte do negócio, né? E outra coisa, a segurança da informação, o objetivo dela é bem claro, né? Ela é um meio de garantir os objetivos de negócio a serem atingidos. A segurança da informação, ela não tem um fim em si mesmo, né? E a gente deve observar aí à esquerda, eu coloquei a figurinha ali do CID, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Que ela visa garantir isso daí. Só que é o seguinte, a segurança da informação, ela é mais ou menos a seguinte, a arquitetura dela, ou seja, ela protege os ativos de informação e o sistema de informação e tem como grandes pilares a confidencialidade, integridade e disponibilidade dessas informações e o alicerce disso tudo, gente, é o que está em laranja aí, pessoas, processos e tecnologias. Sem isso, eu não consigo efetivar minha segurança da informação. E aí, a gente começaram a falar em privacidade, Lei Geral de Privacidade de Dados Pessoais, Lei Geral de Dados Pessoais, né? Mas a privacidade e proteção de dados no Brasil, ela já tem uma historinha, né? E aqui eu só estou resgatando para a gente poder dar uma olhada. Então, assim, antes da LGPD, a gente tinha lá, Marco Civil da Internet, próprio Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Acesso à Informação aí para o governo federal e as regulações setoriais, que são essas, Bacen, Comissão de Valores, né? A própria Anvisa. Então, e aí tem o seguinte, né? Tem a GDPR, que é um marco lá da Europa e que despertou isso daí em vários outros países, né? Então, a LGPD, ela não nasceu de nada. E ela também se entremeia, por isso que tem essa figurinha aí de colmeia, ela se entremeia com outras legislações, tá? Inclusive quando a gente for trabalhar na justificativa dos dados. Aí, o que a LGPD ela traz para a gente? Ela tem como principais objetivos o seguinte, proteção à privacidade, transparência, tá? Fomento e desenvolvimento e padronização de normas, tá? E visa entregar uma segurança jurídica, tá? E favorecimento à concorrência. Se vocês lembrarem da transferência passada, lá quando eu falei, uma série de leis entremeadas, né? E o que vem essa segurança jurídica? A LGPD ela procura dar uma costura em todas essas leis que a gente tem que faz uso de dados. Então, por exemplo, assim, eu estou falando aqui como é que eu adapto o meu negócio, né? Lembrando que é o seguinte, empresa grande tem procuradoria jurídica, tem escritório de advocacia contratado, tem empresa terceirizada de TI, mas o meu negócio que é pequeno, como é que eu me adequo a isso daí? Né? Então, a palestra hoje visa isso daí. Mas o que eu estou falando é o seguinte, a LGPD, ela procura garantir, dar segurança jurídica a uma série de coisas que a gente recolhe. Então, por exemplo, assim, que eu ia falar, né? A gente tem empresa. Se a empresa tiver mais de 10 funcionários, a Justiça do Trabalho, né, a antiga Justiça do Trabalho, lá no Ministério do Trabalho e Emprego, determinou que você tinha que colher a biometria. Bom, pela LGPD, a biometria é um dado sensível. Eu posso recolher ou não posso recolher? Né? Então, tem lá, na LGPD, as cláusulas que eu posso entremear, ou seja, eu tenho uma necessidade jurídica de colher esse dado. Então, eu estou amparado. Então, ela tem lá, a LGPD, dentro dos seus artigos, ela traz isso daí para a gente. A LGPD é bem interessante porque é o seguinte,
ela trouxe algumas figurinhas aí. Opa, passou aqui. Algumas figurinhas para a gente aí. O que seriam essas figurinhas? Bom, eu tenho, assim, papéis. Então, hoje na LGPD eu tenho o controlador e o processador, o tal do DPO e o titular dos dados. Então, vamos começar lá do final. Titular dos dados, todos nós. Eu sou titular de dados, você que está me assistindo, titular de dados. Bom, o DPO. O DPO, essa é uma sigla que a gente importou da Europa, né, que é o Data Protection Officer, mas na realidade no Brasil é encarregado de dados. Tá? O que esse cara faz? Ele é uma figura importante na empresa porque ele está junto lá à alta direção ou as pessoas que tomam decisão na empresa, né? E ele olha para os processos da empresa e verifica, ou tem que olhar para esses processos da empresa e verificar quais são os dados pessoais que estão lá e como é que a gente vai adequar isso daí, tá? Qual é a estratégia que a gente vai adequar, e é o cara que vai negociar com a autoridade aí que já está constituída, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá certo? Ele é o que vai negociar ali e ele é o cara que as pessoas vão chegar para reclamar. Então, só para a gente fazer ter uma relação aqui, hoje a gente tem muita empresa que tem um ouvidor, né, que a gente vai lá e faz a reclamação. O DPO, ele seria mais ou menos, assim, é uma comparação não muito legal, mas para o entendimento geral, ele seria a pessoa com que o titular de dados iria fazer a reclamação sobre os dados pessoais. Tá? O processador e o controlador é bem interessante. Como é que eu posso exemplificar isso para vocês aí? O controlador é o cara que coleta os dados. Tá? Então, por exemplo, numa empresa, a empresa ela coleta os dados do funcionário para poder fazer a matrícula dele, da carteira de trabalho, para fazer o contrato de trabalho dele. E esse contrato ele é terceirizado. Bom, esse terceiro que recebeu o contrato de trabalho, ele é o processador, porque ele vai manipular os dados pessoais em nome daquela empresa que recolheu os dados pessoais, tá? Mas o controlador tem responsabilidade e o processador também. E normalmente essas responsabilidades elas são acertadas via contrato, né? A gente tem um contrato de prestação de serviço e é interessante que tenha a cláusula aí para fazer essa paridade no controle dos dados e essa distribuição de responsabilidade. A LGPD também trouxe para a gente uma coisa bem interessante. Ela trouxe o que é tratamento de dados. Então, ela definiu lá que a coleta, processamento, a transferência do controlador para o processador, ao armazenamento, o término do período de armazenamento, o descarte certificado desse dado, e ela chamou todas essas operações como tratamento, né? Ou seja, da coleta até o descarte, isso é tratamento. E por que eu puxei o tema da segurança da informação para cá? A gente vai ver isso ao longo da palestra, porque eu trouxe justamente por causa desse ciclo de tratamento. Tá? A LGPD também traz o relatório de impacto, né, de privacidade dos dados pessoais, e aí eu coloquei aqui esse desenho, ele tem algumas etapas, né? Então eu tenho que identificar nesse relatório de necessidades, eu tenho que descrever os fluxos, identificar os riscos, identificar e avaliar possíveis soluções para esses riscos, autorizar e registrar os resultados, né? Então, ou seja, eu tenho que ter capacidade de fazer auditoria nisso daí, integrar os resultados e fazer uma consulta às partes interessadas, né? O interessante é o seguinte, muita gente acha que é só colocar o formulário e o botão de OK. Tanto a GDPR como a LGPD, elas estipulam, eles chamam de opt-in, ou seja, tem que ter a ação do titular de dados para autorizar. Ou seja, o default agora do seu formulário não é no sim, o default agora é no não. Se por alguma razão o cara clicar sem ler, for na política do next finish, ele vai não autorizar. É o que eles chamam de opt-in, né? Eu tenho que fazer a entrada autorizada. Eu tenho que ter uma ação do titular de dados autorizando o tratamento do dado pela cliente, né? Pelaquela empresa. E aí, umas coisas bem interessantes, né? A LGPD estabeleceu uma violação de segurança, estabeleceu o seguinte, violação de dados. Aí eu trouxe a figurinha o seguinte,
violação de dados pessoais é diferente da violação de segurança. Tá? O que quer dizer? Normalmente, quando você tiver uma violação de dados, você vai ter uma violação de segurança, mas você pode ter uma violação de segurança sem ter uma violação de dados pessoais. Tá? Ela estabeleceu uma diferença bem interessante, que é dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Tá? Dados pessoais, exemplo, nome, né, endereço, CPF, identidade. Dados pessoais sensíveis, cor, né, biometria, crença religiosa. Então, isso são dados pessoais sensíveis. Tá? E ela fez uma distinção entre duas figurinhas aí. O tal do CISO, o Chief Information Security Officer, e o Data Protector Officer, ou seja, o encarregado, o gerente de segurança da informação e o encarregado de dados pessoais. Eles são diferentes. Existem alguns autores, até alguns bons autores, que falam que eles atuam num campo cinzento, tanto o chefe de segurança como o DPO. É bem interessante isso daí, e alguns, inclusive, apostam que futuramente as funções do DPO vão ser encampadas, né, pelo chefe de segurança da informação. Tá? Eu acho que não, porque, inclusive, na última IN aí do governo, tratando desse assunto, do dia 19 de novembro, eles fizeram uma correção, que é a nomeação do encarregado de dados, né, encarregado do DPO dos dados públicos, das empresas públicas. Eles fizeram o seguinte, eles disseram que a pessoa não pode ser da área de TI. Bem interessante a colocação. Mas, em compensação, disseram que o cara tem que ter conhecimento da área de TI, conhecimento de governança, conhecimento de processo e conhecimento de legislação, né? Talvez eles queiram induzir aí que isso não seja uma pessoa só, seja um escritório de privacidade. Aí você está pensando assim, pô, mas eu tenho um negócio pequeno, eu vou ter que contratar um escritório de privacidade. O interessante da lei é isso. Esse pessoal não precisa ser orgânico da minha empresa, ou seja, eu não preciso estar no quadro das minhas empresas, né? Isso aí pode ser terceirizado. A lei traz um aspecto bem interessante, que a lei exige a minimização do uso de dados pessoais. Isso vai de encontro aos objetivos das empresas, que é a maximização desses dados pessoais. Por quê? Olha, quanto mais dado uma empresa coleta ou ela tem de você, mais assertiva é a oferta de produtos, tá? Mais assertiva é a oferta de marketing. Mas por que essa lei trouxe isso? Além daqueles conceitos de security, privacy by design, by default, né? Ela traz isso porque é o seguinte, o marketing, né, ele passava a ser muito agressivo, né? Quantas vezes você, e tem gente que ainda que não aprendeu, né? Várias e várias vezes você tem empresas te ligando aí para colocar. E essa minimização dos dados é o seguinte, você vai coletar só aquilo que é necessário. Então, por exemplo, ao banco não interessa saber se você é verde, azul ou laranja. Ao banco não interessa você saber se você é católico, se você é espírita ou candomblé, né? Ao banco não interessa saber se você é afiliado ao Partido dos Trabalhadores, afiliado ao PSOL ou afiliado ao PSL, ao MDB. Não interessa isso. Interessa ao banco saber o seguinte, os dados que ele trabalha para a proteção do crédito, que a CVM impõe a ele, o Banco Central impõe a ele, tá? E como é que ele te acha? Para ele te enviar uma conta ou para que ele te envie algum outro produto, né? Então não interessa ele colher outros dados, né? A biometria o banco recolhe. A biometria o banco recolhe porque ele tem uma legítima intenção nisso daí, que é assegurar num caixa eletrônico que só você faça a operação com aquilo ali, embora ele já tenha te dado os fatores de autenticação, né? Ele tem a senha, aquilo que você sabe, e o cartão, né? Aquilo que você possui. Então, ele já tem dois elementos. A digital é aquilo que você é. Tá? Bom, e aí com isso, essa diferença, a gente criou essas duas figurinhas aí. A gente tem a proteção de dados pessoais, que tem parte do CISO envolvida nisso daí,
e a gente tem parte do DPO envolvido nisso daí. E tem essa disputa, lógico, isso aí é uma caricatura, para eles tirarem isso daí, que eles ficam disputando isso daí, mas a ideia é que eles trabalham juntos. Por que eles trabalham juntos? Porque existe uma relação muito grande entre relação de privacidade com proteção de dados e segurança, tá? Então, é comum você ver aí em vários fóruns o pessoal afirmar o seguinte: você pode ter segurança sem privacidade de dados, mas não pode ter privacidade sem segurança, tá? Então, a segurança é plataforma para outra. Então, olha só, a segurança da informação é requisito básico, tá? A segurança para a privacidade é a proteção dos dados pessoais contra o acesso físico e lógico, e a privacidade dos pessoais vai além da segurança da informação, pois considera todo o ciclo de vida dos dados pessoais. E aí, se eu não me engano, acho que eu trouxe um contraponto nisso daí. Por quê? Nós temos o ciclo de vida da informação e o ciclo de vida dos dados. E se a gente for olhar, eles são muito semelhantes. Então, veja lá, o artigo 5º da LGPD, ele traz para a gente o seguinte, ó: o ciclo começa na coleta, eu faço processamento, análise, compartilhamento, armazenamento, reutilização e a eliminação. Se a gente for olhar o ciclo de vida da informação, e a gente tem que lembrar que é o seguinte: o que é informação? É o dado trabalhado. Então, eu tenho lá obtenção, tratamento, distribuição, uso, armazenamento e destaque. Vejam, eu não consigo desassociar o ciclo de vida da informação do ciclo de vida dos dados pessoais. Tá? Então, ele é bem entremeado. E aí, falando mais na parte de ciclo de entremeando, segurança da informação com a LGPD, né? Veja, aqui eu trouxe num lado a ISO 27001 e do outro a LGPD. E veja como existe relação entre alguns aspectos da ISO 27001 e o que prega a nossa LGPD. Então, o assunto é bem entremeado. Aí fala assim, mas você veio falar de LGPD aqui, e aí está falando de segurança da informação, LGPD, e como é que eu me adequo a isso daí, né? Só para lembrar vocês o seguinte: a segurança da informação, trabalho de dados de negócio. E lembrar que é o seguinte: privacidade de dados pessoais está embutido, está contido em segurança da informação. Tá? É uma parte disso daí. Então, eu tenho, nessa figurinha, eu procurei condensar essa informação para vocês. Tá? Beleza, estou em conformidade com a lei, mas estar em conformidade com a lei é motivo suficiente para as empresas investirem, alocarem recursos? Legal, mas e aí? Porque eu tenho que pensar o seguinte: perda financeira e credibilidade. Se eu tenho vazamento de segurança da informação, eu posso ter uma segurança de dados pessoais. Está aí, eu trouxe alguns casos aí que eu trouxe para vocês aí. Facebook, plataforma online com maior risco à segurança, uma empresa online de emprego, um hotel teve os dados vazados. Isso não afeta a imagem da instituição, não afeta a imagem do site. Outra coisa, disponibilidade 24 horas, tem que funcionar em torno do relógio, né? Around the clock. Por que isso? Porque, às vezes, é o seguinte: o meu expediente ele pode ser só de 8 às 17 ou das 9 às 19, entendeu? Mas eu tenho que processar as outras coisas ao longo do dia, né? Para que aquele meu produto saia. Qualquer dado de vazamento de segurança da informação ou de dados afeta a produtividade dos meus colaboradores. Por quê? Porque eu tenho que parar, eu tenho que investigar. Enquanto isso, tem parcela de gente parada. E aqui eu estou trazendo alguns incidentes que eu recolhi aí da coisa. Tomadas de decisões gerenciais. Vejam esse caso aí da Experian. Tá? Inclusive, esses dias a Experian foi proibida de vender dado, porque o negócio estava meio obscuro lá no contrato. Você fazia um contrato lá de proteção de crédito e ela acabava utilizando seus dados e ela foi proibida, saiu uma sentença aí proibindo isso daí. Mas, às vezes, esse problema dela, ela teve uma intrusão, um incidente de segurança, teve 24 milhões de dados vazados, ou seja, vazou dado pessoal, incidente de segurança, mais incidente de vazamento de dados, e ainda aqui, tomada de decisão errada. Ela não avisou imediatamente o mercado, por quê? Funciona, impacta o quê? Imagem e credibilidade. Entendeu? Então, isso é tudo relacionado. Tá. Falou tudo isso, LGPD, bacana. Como é que eu vou fazer isso daí? Sou um pequeno negócio, tenho que me adequar ao LGPD.
vou te dar uma dica. Responde a seguinte pergunta aí. Seu negócio coleta, usa, armazena ou faz alguma coisa com os dados pessoais de cliente ou de empregado, ou dos dois? A pergunta é bem básica. Sim e não. Se você respondeu não, você não precisa ficar adequado à LGPD. Se você respondeu sim, que eu acho que é a maioria das pessoas, até se eu estou terceirizando, você precisa se adequar à LGPD. Pô, preciso me adequar à LGPD? E como é que eu faço isso? Então, aí eu criei um questionário. Na realidade, eu não criei esse questionário. Esse questionário, eu compilei ele lá das autoridades da GDPR, onde ela já está rodando, existe uma autoridade. A nossa LGPD, eu costumo brincar que ela é uma GDPR de bigode, costumo brincar porque é o seguinte, ela tem grande parte baseada na lei, na GDPR, tá certo? E aí, tem algumas perguntas bem interessantes. Se o negócio possui registro de dados pessoais que coleta, o negócio sabe para que recolhe os dados pessoais? Então, são 2 perguntas em uma e 3 opções. Sim, não, em parte. Tá? E depois, no finalzinho, tem uma dica de como você age nisso daí. Então, são 9 perguntinhas. 9 não, 8, se eu não me engano. Seus clientes, empregados, sabem que você possui esses dados e entende como o negócio utiliza esses dados? Sim, não, em parte. Seu negócio apenas coleta dados que realmente são necessários? Sim, não, em parte. Seu negócio só armazena os dados pessoais pelo tempo que eles são necessários? Isso é interessante, porque às vezes o cara coleta, fez todo o processamento e esqueceu o dado lá, deixou o dado em repouso. Sim, não, em parte. Seu negócio mantém os dados pessoais precisos e atualizados? Isso é uma obrigação que a LGPD coloca para a gente. Sim, não, em parte. Então, vejam, as questões são sim, não, em parte, até para a gente poder, a dinâmica poder funcionar. Imagine um pequeno negócio. Eu não tenho equipe, eu não tenho corpo jurídico, eu não tenho nada disso. Seu negócio mantém os dados pessoais armazenados de maneira segura? Sim, não, em parte. Então, nós estamos na 6ª pergunta. 9 perguntas. Seu negócio tem alguma forma das pessoas exercerem seus direitos? Ou seja, eu recolhi o dado do meu trabalhador, eu recolhi o dado do meu cliente. Vamos supor lá. É bem interessante, que eu tenho visto aparecer muito aí o seguinte, essas listas de Telegram. Aí o cara fala assim, não, você paga 900, você tem uma lista privilegiada de Telegram, a gente discute a opção de coisa. Show de bola. Eu estou cobrando pelo serviço, o cara se inscrever na lista, porque eu estou colocando conteúdo, eu tenho uma lista de clientes, porque minimamente ali eu tenho telefone. O telefone é um dado pessoal identificável. Eu consigo, através do telefone, identificar o portador do telefone. Eu tenho que me adequar ao LGPD? Tem, meu amigo, tem que se adequar. E aí é o seguinte, qual é os dados que você tem do pessoal, o que você vai fazer com ele? Então, se o negócio tem alguma forma das pessoas exercerem seus direitos em relação aos dados pessoais que ela possui, a gente tem os direitos dos titulares de dados. E seu negócio ou sua equipe, se você tiver uma, conhece as suas responsabilidades na proteção de dados, ou seja, o que eu tenho que fazer para proteger os dados desse cara? Eu tenho conhecimento disso? Mesma coisa, se não, em parte. E o seu negócio conhece as penalidades que pode vir a sofrer, o que sofre, caso não fique em conformidade com a LGPD? Se não, em parte. E aí o seguinte, receitinha, Se você respondeu sim para todas as perguntas, o seu negócio está no caminho certo, você deve registrar as evidências de que isso realmente ocorre e melhorar esses controles quando puder. Não precisa tirar a calça pela cabeça. Para as perguntas respondidas em parte, deve ser direcionado esforço para que a atividade seja implementada no menor prazo possível. Lembrando que é o seguinte, a lei ela já está valendo. As penalidades pela NEPD só podem ser aplicadas no ano que vem, em meados do meio do ano que vem, se eu não estou enganado, ou se eu estiver enganado, mas é no ano que vem. Só que nós temos o Ministério Público e a Justiça. Com a lei válida, você pode ser acionado pela Justiça. As penalizações de multas da NEPD, você não é penalizado ainda, mas a Justiça pode lhe aplicar outras coisas. Para as perguntas respondidas com não, deve ser dado prioridade máxima. Lembre-se que o relógio já está contando, já está rodando esse tempo.
E aí o seguinte, gente, só para lembrar o seguinte, segurança da informação, proteção de dados e privacidade só podem ser aprimorados com a implementação de controles. Então, ou seja, atividade de PDCA. Quem não sabe o que é, está aí a figurinha do lado. Planejamento, execução, cheque e ações corretivas. Tá? Então tem essa figurinha aí. Importante, foco no planejar, no fazer e no checar. Tá? Para implementar isso daí. Só dei uma acelerada aí, porque está acabando, eu queria ver se tem alguma pergunta. Cuidado com exceções, porque exceções a gente começa a deixar ela permanente. Ah, uma regra aqui que no acesso não funcionou, cria uma exceção. E a exceção passa a valer como regra. Tá? Exceções são sempre vistas como soluções alternativas, mais rápidas ou fáceis que os procedimentos originais. Cuidado com isso daí. Tá certo? Gente, chegamos a 100%. Eu vou interromper o compartilhamento. Se houver perguntas, eu tentar tirar elas, aí eu consigo. Aí eu já recebi o aviso de 5 minutos, eu deixei aí, temos 1 minuto, 2 minutos aí no final. O Gabriel está avisando que por enquanto não temos perguntas, tá? Tá bom. Mas tem o delay do YouTube aí, acabou de falar aqui. Pô, valeu, Martinelli. Obrigado. Obrigadão, cara. Forte abraço, meu amigo. Boa tarde, Lamena. Muito bom ter um amigo no nosso evento. Muito obrigado pela gentileza. Que isso, Marcão. Você é sempre bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui na Latinoé, né? Seja ela à distância ou a presencial. Grande Adair. Valeu, Adriano. Muito obrigado. Gente, acho que fechou, né? Valeu, cara. Obrigadão. Obrigado a todos aí. Obrigado pela oportunidade. Grande Latinoé. Vamos lá.